O despertador tocou às 6 da manhã, mas eu já estava acordada. O som dos pés correndo pelo corredor e as risadas altas de Lucas e Pedro já tinham me tirado do sono. Eles eram assim, uma tempestade que chegava antes do amanhecer e só parava quando o sol já tinha ido embora. Eu me virei na cama, cobrindo a cabeça com o travesseiro, mas não adiantava. A porta do meu quarto se abriu com um estrondo. Acorda! Lucas gritou, pulando na minha cama. Pedro veio atrás, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Saiam daqui! Gritei, jogando o travesseiro na direção deles. Vocês não têm o que fazer? Tédio, Lucas respondeu, sentando na beirada da cama. E você é a única aqui que sabe fazer algo que presta. Que sorte a minha, e murmurei, arrastando-me para fora da cama. A casa já estava um caos. Brinquedos espalhados pela sala, a mesa da cozinha coberta de migalhas e suco derramado, e a TV ligada no último desenho animado que eles tinham assistido antes de dormir. Eu olhei para aquela bagunça e senti um nó na garganta. Não era justo. Eu não pedi para ser a babá deles. Eu não pedi para ser a adulta da casa. Cadê a janta? Lucas perguntou, encarando a geladeira vazia como se ela fosse magicamente produzir algo. Janta? Eu revirei os olhos. São 6 da manhã, Lucas. A gente nem tomou café ainda. Tô com fome, ele respondeu, como se isso justificasse tudo. Faz você então, gritei, jogando uma colher na pia. Eu não sou sua empregada. Ele revirou os olhos, mas Pedro riu, provocando. Aí começou a briga. Empurrões, xingamentos e eu no meio tentando separar. Até que a porta da frente bateu. Era ela. Minha mãe. O que tá acontecendo aqui? Ela olhou para nós como se fossemos estranhos. Nada, respondi, secando as mãos no jeans. Só mais um dia normal. Ela suspirou cansada, e foi direto para o quarto. Nem perguntou como eu estava. Nem se importou. Era sempre assim. Ela chegava tarde, saía cedo, e eu ficava no meio, tentando segurar as pontas. Mas eu sabia que quando eu fizesse 18 anos, tudo mudaria. Ela tinha prometido. Ia me contar a verdade. Sobre o meu pai. Sobre por que ele sumiu. Sobre por que ela trouxe esses dois diabinhos para casa. Eu olhei para Lucas e Pedro, que já tinham se esquecido da briga e estavam assistindo TV como se nada tivesse acontecido. E por um momento eu me perguntei se algum dia eu entenderia essa família. Ou se no fim das contas a única coisa que eu ia ganhar com tudo isso era mais uma dor de cabeça. O dia do meu aniversário chegou. 18 anos. Finalmente. Eu acordei cedo, ansiosa, mas ela já tinha saído. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. Preciso trabalhar. Comemore com os meninos. Comemore? Eu quase rasguei o papel. Comemorar com Lucas e Pedro era como tentar fazer uma festa em um campo minado. Eles já estavam na sala, brigando por quem ia escolher o próximo desenho na TV. Hoje é meu dia, eu disse, tentando manter a calma. Vocês podem pelo menos tentar não arruinar tudo? Claro, Lucas respondeu, com um sorriso maroto. Desde que a gente possa comer bolo no café da manhã. Bolo é para depois do almoço, eu gritei, mas ele já estava abrindo a geladeira. Pedro riu, seguindo o irmão como um cachorrinho. Eu me sentei na mesa, olhando para o bilhete da minha mãe. Ela tinha prometido. Prometido que quando eu fizesse 18 anos, ia me contar a verdade. Sobre o meu pai. Sobre por que ele sumiu. Sobre por que ela trouxe esses dois diabinhos para casa. Mas, como sempre, ela não estava lá. À noite, ela finalmente chegou. Eu estava na cozinha tentando fazer um jantar que não fosse totalmente desastroso, quando a porta se abriu. Feliz aniversário, ela disse, colocando uma caixa em cima da mesa. Obrigada, respondi sem olhar para ela. Cadê a história? Você prometeu. Ela hesitou, olhando para os meninos que assistiam TV no sofá. Não é o momento. É sim. Gritei, batendo o pé no chão. Você sempre diz que não é o momento. Chega. Ela me puxou pelo braço, levando-me para a cozinha. Escuta, não é tão simples quanto você pensa. Então me explique. Minha voz ecoou pela casa. Foi quando Lucas apareceu na porta. Tá brigando de novo? Ele perguntou com um sorriso maroto. Sai daqui. Gritei, mas ele não se moveu. Minha mãe tentou acalmar a situação, mas eu já estava cansada de segredos. Peguei minhas chaves e saí. Ela me seguiu gritando meu nome, mas eu não parei. Andei sem rumo, até que percebi que alguém estava me seguindo. Era Lucas. O que você quer? Gritei, virando para ele. Você não é a única que quer respostas, ele disse sério, como se não fosse uma criança. Fiquei chocada. Ele sabia de algo. Algo que eu não sabia. Decidi ouvir. Voltamos para casa juntos, em silêncio. O ar entre eu e Lucas estava pesado, carregado de perguntas que nenhum de nós tinha coragem de fazer.
Quando abrimos a porta, minha mãe estava na sala, sentada no sofá, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Pedro dormia ao lado dela, enrolado em um cobertor, alheio a tudo. Ela olhou para nós, e eu vi algo em seu rosto que nunca tinha visto antes. Medo. Medo de mim. Medo do que eu ia descobrir. Senta, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu me sentei na cadeira em frente a ela, cruzando os braços. Lucas ficou em pé, encostado na parede, como se não quisesse se envolver, mas também não quisesse perder nada. Então, eu perguntei, impaciente. Cadê a história que você prometeu? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Seu pai não nos abandonou, ela começou, a voz trêmula. Ele foi preso, por proteger a gente. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Preso? Meu pai? A imagem dele, que eu guardava na memória como um herói, começou a desmoronar. Proteger de quê? Perguntei, a voz falhando. E de mim, Lucas interveio, olhando para o chão. Eu não sou normal. Minha mãe confirmou com um aceno, os olhos cheios de lágrimas. Lucas tinha um passado sombrio, ligado a coisas que eu nem queria acreditar. Meu pai havia assumido a culpa por um crime que Lucas cometeu para protegê-lo. Para proteger a todos nós. Um crime? Eu repeti, sentindo a raiva e a confusão se misturarem dentro de mim. Que tipo de crime? Algo grave, minha mãe respondeu, evitando meu olhar. Algo que não podia ser consertado. Seu pai fez o que fez para nos manter seguros. Para manter você segura. E por que você não me contou antes? Perguntei, a voz subindo de tom. O porquê eu tive que descobrir assim? Porque eu queria te proteger. Ela respondeu, chorando. Mas agora você precisa saber. Precisa entender por que eu trouxe eles para cá. Eles são sua família, quer você queira ou não. Fiquei em silêncio, processando tudo. Lucas se aproximou hesitante, como se estivesse com medo da minha reação. Eu sei que você me odeia, ele disse, olhando para o chão. Mas eu tô tentando mudar. Eu não quero mais ser quem eu era. Eu olhei para ele, para minha mãe, para Pedro dormindo no sofá. E pela primeira vez senti que talvez, só talvez, eles fossem mais do que um fardo. Eram parte de mim, quer eu gostasse ou não. Tudo bem, eu disse finalmente, a voz mais calma. Eu entendo. Mas isso não significa que vai ser fácil. Minha mãe sorriu, aliviada, e me abraçou. Lucas ficou parado, observando, até que Pedro acordou e perguntou o que estava acontecendo. Nada, Pedro, respondi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Só mais um dia normal. E de alguma forma eu sabia que apesar de tudo, tudo ia ficar bem. Porque no fim das contas, éramos uma família. E família, quer você queira ou não, é para sempre. A noite estava quieta, mas dentro de mim era uma tempestade. As palavras da minha mãe ainda ecoavam na minha cabeça, e o olhar de Lucas, cheio de culpa e esperança, não saía da minha mente. Eu me sentei na varanda, olhando para as estrelas, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Meu pai não era um covarde que nos abandonou. Ele era um herói que se sacrificou por nós. E Lucas? Lucas era só uma criança que carregava um peso que nem eu conseguiria suportar. A porta se abriu atrás de mim, e eu sabia quem era antes mesmo de ouvir a voz. Posso sentar? Lucas perguntou, hesitante. Eu acenei com a cabeça, e ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância segura. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele finalmente falou. Eu sei que você não me deve nada, ele começou, a voz baixa e trêmula. Mas eu queria que você soubesse que eu tô tentando. Tô tentando ser melhor. Tô tentando merecer o que seu pai fez por mim. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, vi além da máscara de menino durão. Vi o medo, a culpa, e a vontade de mudar. Eu não te odeio, Lucas, eu disse, surpresa ao perceber que era verdade. Eu só não sei como lidar com tudo isso. Ninguém sabe, ele respondeu com um sorriso triste. Mas a gente tá tentando, né? Eu ri apesar de tudo. Era estranho, mas naquele momento, eu senti que talvez, só talvez, a gente pudesse ser uma família de verdade. E o Pedro? Eu perguntei, lembrando do irmão mais novo, que ainda era inocente demais para entender tudo o que estava acontecendo. Ele não sabe de nada, Lucas respondeu, olhando para as mãos. E eu quero que continue assim. Ele merece ser só uma criança. Eu concordei com a cabeça, sentindo um peso no peito. Pedro era a parte mais pura de tudo aquilo, e eu faria de tudo para protegê-lo. E a minha mãe? Eu perguntei, olhando para dentro de casa, onde ela estava sentada na sala, olhando para o nada. Ela tá tentando também, Lucas disse, seguindo meu olhar. Ela fez o que pôde para nos manter juntos. Para nos manter seguros. Eu respirei fundo, sentindo as lágrimas chegarem. Era muita coisa para processar, mas eu sabia que não estava sozinha. E de alguma forma isso fazia toda a diferença.
Tudo bem, eu disse finalmente, olhando para Lucas. A gente vai dar um jeito. Juntos. Ele sorriu, e pela primeira vez, eu vi um pouco de esperança nos olhos dele. A gente ficou ali em silêncio, olhando para as estrelas, até que minha mãe apareceu na porta. Vocês vão ficar aí a noite toda? Ela perguntou com um sorriso cansado. Talvez, eu respondi rindo. A gente tem muito o que conversar. Ela acenou com a cabeça, sentando ao meu lado. Pedro apareceu atrás dela, ainda sonolento, e se encostou no meu colo. O que tá acontecendo? Ele perguntou, bocejando. Nada, Pedro, eu respondi, acariciando o cabelo dele. Só mais um dia normal. E de alguma forma, eu sabia que apesar de tudo, tudo ia ficar bem. Porque no fim das contas, éramos uma família. E família, quer você queira ou não, é para sempre. A noite seguiu quieta, mas dentro de mim, a tempestade tinha passado. Eu olhei para minha mãe, para Lucas, para Pedro, e senti algo que eu não sentia há muito tempo, paz. Não era perfeito, e eu sabia que ainda ia ter dias difíceis, mas eu também sabia que a gente ia enfrentar tudo juntos. Porque no fim das contas, família não é sobre ser perfeito. É sobre estar lá, nos bons e nos maus momentos. E pela primeira vez eu senti que eu tinha uma família de verdade.